Olha, isso é muito bacana, porque quando eu também estou dando palestra em escolas, e eu vejo as crianças me perguntando isso, né? Eu também posso ser indígena, enfim, isso é muito complexo, né? Porque, assim, eu acredito que nenhum intelectual tem uma resposta indígena, né? Falando aqui intelectual, pensador, enfim, tem uma resposta é, sólida sobre o que é ser indígena, né? Porque atravessa muitas questões, muitas variáveis, né? Ah, a gente também é contaminado com muitas outras coisas, porque essa identidade, isso é uma reflexão minha, né? Enquanto pensador, enquanto pesquisador, uh, esse entendimento até para nós mesmos, povos indígenas, foi por muito tempo muito aí, digamos, contaminado e forjado pelo que o outro falava, né? Do que e como éramos, né? Então, aí, do que o antropólogo falava, do que o cientista chegava e legitimava, do que o próprio Estado brasileiro falava e legitimava, olha, vocês são indígenas, vocês não são indígenas, né? E aí é toda uma complexidade, né? Mas é muito interessante se pensar que o Estado sempre teve aí nas rédeas, né, legitimando e deslegitimando quem era ou não era indígena. Então, essa é uma identidade forçada que vem aí, né? E aí vários campos dos saberes nessa engrenagem faz isso funcionar, né? Pequenas engrenagens, por exemplo, a literatura, né? As próprias artes visuais mesmo, a própria história, né? Desse pensar. O SPI falava que ser indígena é uma coisa, a FUNAI fala outra, né? A Convenção 69 fala uma coisa, né? Então, assim, é muito complexo, né? Como eu falei, para mim, ser indígena é você viver em um regime coletivo cultural no qual você esteja presente em uma comunidade, em um grupo, seja a configuração que for, né, e que essas pessoas se reconheçam, né, e tenham práticas culturais enquanto indígena, né? E aí totalmente em relação aí com o território, né? Para mim não ser indígena, antes de tudo, é lutar por território, né, pelos saberes relacionados à natureza, né, trazer perspectivas que vai aí contrapor aos pensamentos extrativistas, capitalistas, né, mas eu acho que é viver enquanto ser indígena mesmo. É uma relação espiritual, cultural, tradicional, né? E independente da configuração que seja, né? Independente se você já nasceu em um território demarcado, independente se você nasceu em uma conjuntura em que seu povo ou coletivo esteja lutando em retomar um determinado território, né? Seja você morando em um contexto urbano, né? Mas ser indígena é você partir dessa coletividade, né? E aí esse contrapor ao sistema, né? É, eu acho que é muito bacana quando eu vejo uma pessoa. Isso é bacana, mas também me deixa preocupado, porque às vezes eu fico pensando, nossa, será que a compreensão dessa pessoa realmente ela entende muito sobre o que é ser indígena, assim, sobre o que nos atravessa, né, infelizmente, negativamente. Mas, por outro lado, eu acho bacana quando a pessoa diz eu sou indígena, né? E eu acho, nossa, eu acho que isso é muito no Brasil, isso é muito anticolonial, você chegar e dizer eu sou indígena, sabe? E às vezes nossa, você não tem acesso a nada da sua história, sabe? Tipo, você não sabe quem realmente foram os seus antepassados, enfim, mas seu espírito sente, né? E aí você começa a fazer uma trajetória aí de retomada. E eu acho que eu vejo muito e sinto muito hoje nos jovens, né? Tem várias pessoas que estão hoje, que é algo que o movimento indígena está vivenciando, e ora eu vejo que é interessante porque movimenta, né, esse entendimento do que é ser indígena,
os indígenas aí em retomada, né, os jovens em retomadas ancestrais. Isso por um lado, é muito bacana, porque oxigena, né, toda essa compreensão do que é ser indígena. E aí o movimento indígena, a base, tem que lidar com essas complexidades. E aí, gente, o que está rolando aqui, né? E essa pessoa, esse grupo está dizendo que é indígena, esse jovem chegou aí, como é que a gente está lidando com isso? Então, isso é bacana porque outras camadas estão sendo aí construídas ao longo aí da história. A gente vive um momento muito bacana sobre o que é ser indígena, né? Sobre... E aí, assim, é uma resposta complexa que eu acredito, como falei, que não tem aí nenhuma resposta consolidada, mas, acima de tudo, eu acho que para as pessoas que se auto afirmam, né, que estão reafirmando esse lugar, né, eu acho que é um momento de um pensamento coletivo mesmo. E aí você estabelece um pertencimento, né, coletivo com um grupo, estabelecer aí a luta pelos direitos originários, pela a mãe terra, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim.